Opa, bom dia. Bom dia, rapaziada. Os amores, não se esqueçam de colocar os nomes aí, hein? Vou compartilhar aqui a tela aqui com vocês. Olá, Fala aí, Janso. Olá. ué, mas alguém vai ver? Vou compartilhar aqui a tela já. Eu ia começar com redação, mas eu vou começar com fazer a revisão de conteúdo com vocês mesmo. Como essa semana aí vai ter o simulado, eu vou revisar o conteúdo de português e ao final eu falo com vocês de redação e literatura, tá? Vou Tá, começar só a revisar tá aqui bom. rapidinho. Tá bom, meu filho? Tá Conseguem ver certo. a tela compartilhada bonitinha aí? Falem com o tio. Conseguem? Tá carregando. Espera. Tá, vou esperar. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo, Diego? Obrigado. Então, nós vimos os termos essenciais, os termos integrantes. Eu acho que eu revisei com vocês semana passada termos integrantes. Vou fazer uma revisão bem rapidinha mesmo dos termos acessórios da oração. Nós já tínhamos visto, né? Já tínhamos visto, perdão. Revisão bem rápida para o simulado. Eu vou falar de literatura com vocês, vou falar de redação com vocês hoje também. Cada coisa em um tempo. Beleza? Então, termos acessórios da oração. O nome não é à toa, tranquilo? Eles são termos acessórios da oração porque eu posso retirá-los. Eles são acessórios, nós já vimos isso. Eu vou revisar rapidinho com vocês, de forma bem en passant mesmo, passando por cima aí, certo? Para que vocês apenas não se esqueçam deste conteúdo. Então, termos acessórios da oração, termos acessórios oracionais. O nome em português de estudo, né? São termos acessórios, eu posso retirá-los. Então, comprei um carro, tudo é acessório, né? Nem sempre as coisas são essenciais, ou são, né? Termos integrantes, nesse caso são termos acessórios. Então, eu comprei um carro novo, a calota é acessório, o tapete que eu coloco é acessório. Por isso que quando a gente compra um carro zero na concessionária, e a gente vai pagar pelos acessórios, né, que nós colocamos, mas assim, os acessórios são opcionais, tranquilo? Mesma coisa aqui. Quando eu falo que os termos são acessórios, eles são opcionais à oração, eu posso retirá-los facilmente, tranquilão? Então, eu botei assim, ó, existem termos que, apesar de dispensáveis na estrutura básica da oração, eles são dispensáveis, tranquilo? Conseguem ver direitinho aqui? Conseguem ver bem? Apesar de dispensáveis na estrutura básica da oração, são importantes para a compreensão do enunciado. Ao acrescentar informações novas, esses termos, o que eles fazem? Ó, eles vão caracterizar o ser. Qual é o termo que caracteriza o ser, galera? Sempre o adjunto adnominal. Então, são três as classes, né? São três os termos acessórios. O primeiro, ele vai caracterizar sempre o substantivo, ele caracteriza o ser. E em português, o ser é substantivo, cara.
Então, né, caracteriza o ser é o adjunto adnominal, vai sempre caracterizar o substantivo, tranquilo? Determina o substantivo, né? Vai ser sempre o nosso aposto, tranquilo? O aposto ele vai determinar o substantivo. Show? Então, se eu falo Fabiano, vírgula, o meu professor de português, vírgula, dar aulas para nós, né, online, ao vivo, sei lá, às quartas-feiras. Então, estou determinando quem é o Fabiano, professor de português. Tranquilo? Esse é o nosso aposto. Lembrando que é um termo que, por serem termos acessórios, eu posso retirar facilmente da oração. Show? E podem também exprimir circunstâncias, que é o caso dos adjuntos adverbiais. Tranquilo? Então, são esses os três termos oracionais, perdão, os três termos acessórios da oração. Show? Botei aqui embaixo. São termos acessórios da oração, o adjunto adverbial, aquele que vai exprimir circunstância para nós, o adjunto adnominal, que vai caracterizar o substantivo, caracteriza o ser, e o aposto, né, que vai determinar o substantivo. Tranquilo, amores? Então, para cá, ó. Vamos observar o exemplo aqui, ó. Anoiteceu. Então, assim, se nós fizermos uma classificação toda sintática do anoitecer, né, é uma ação da natureza, não é isso? Então, uma oração sem sujeito. Nós vimos lá atrás que quando o verbo indicar uma ação da natureza, um fenômeno natural, a oração não terá sujeito. Então, na prova, no simulado de vocês, numa prova de vocês lá fora, se o cara perguntar qual o sujeito de anoitecer, né, é um sujeito inexistente, né? Então, inexistente ou oração sem sujeito, tranquilo? Só que anoitecer, cara, é um verbo intransitivo, né? Isso, anoiteceu, anoiteceu. É intransitivo, ele não precisa de complemento. Eu posso colocar, se eu quiser, algumas circunstâncias, né? E o termo que indica circunstância para nós, né, sintaticamente, é o nosso adjunto adverbial. Então, diante de um verbo intransitivo, eu posso pôr, caso eu queira, algumas circunstâncias. Tranquilo? Então, botei assim, ó, no exemplo acima, temos uma oração de predicado verbal. Por quê? Porque é formado por um verbo impessoal, um verbo que não tem pessoa, que não tem sujeito, anoitecer, não é isso? É uma ação que a natureza faz, não é isso? Indicou ação, só pode ser o quê? Predicado verbal, só pode ser um verbo nocional, um verbo de ação. Então, trata-se, portanto, de uma oração sem sujeito. O verbo anoiteceu, ele é suficiente, né? Ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, ele é suficiente por si só. Então, poderíamos, no entanto, né, ampliar a gama de informações contidas nessa frase, colocando o quê? Colocando os termos circunstanciais, né? Os adjuntos adverbiais. Então, é importante que gravemos algumas coisas. Os adjuntos adverbiais quase sempre, nem sempre, aparecerão, né, diante dos verbos intransitivos. Tranquilo? Verbos que não precisam de complemento, que não precisam de nenhum significado. Eles por si só, né, já passam sentido. Então, anoiteceu, uma ação da natureza, mas eu posso colocar ali, ó, e eu coloquei, na verdade, dois adjuntos adverbiais, dois termos que exprimem circunstâncias, o suavemente e o na cidade. Tranquilo? E quando aparecerem adjuntos adverbiais na sentença, reparem que, por eles indicarem circunstâncias, eu só tenho que saber qual circunstância vai indicá-los, né, que eles vão indicá-los. Então, suavemente, não é isso? Sufixo mente, quase sempre, nem sempre, vai trazer para nós um adjunto adverbial de modo, não é isso? Foi o modo que anoiteceu, suavemente. E na cidade é o quê? Indica lugar, não indica lugar? Então, se aparecer, né, adjunto adverbiais, meus amores, são termos acessórios, são termos que vão indicar para nós circunstâncias. É só ficarmos atentos a que circunstâncias eles vão indicar para nós. Suavemente indicou circunstância de modo, foi o modo que anoiteceu, e na cidade indicou lugar. Tranquilo? Caso bata dúvida, podem surgir ali algumas perguntas, né? Por exemplo, como? Como anoiteceu, professor? O como vai trazer sempre para nós o adjunto adverbial de modo. Como, né? Suavemente. E onde, né, professor? Na cidade. Então, a pergunta onde indica lugar. E a pergunta como indica o modo. Tranquilo? Show de bola? Por exemplo, né, o aluno foi mal, se saiu mal na prova. Se saiu como, né? Mal é advérbio, né? É adjunto adverbial de modo. Tranquilo? Então, é importante olharmos a sentença para podermos classificar os termos acessórios. Então, suavemente, na cidade, são dois adjuntos adverbiais. São dois adjuntos adverbiais, perdão. São dois termos acessórios que vão indicar para nós circunstâncias. No caso, suavemente indicou circunstância de modo e na cidade indicou para nós circunstância de lugar.
Tranquilo? Então, coloquei assim abaixo, ó. A ideia central continua contida no verbo da oração. Temos agora duas noções acessórias, circunstanciais, ligadas ao processo verbal. O modo como anoiteceu, suavemente, né? E o lugar onde anoiteceu, na cidade. A esses termos acessórios que indicam circunstâncias relativas ao processo verbal, damos o nome de quê? De adjuntos adverbiais. Pegar, amores? Repare que eu posso retirá-los, lembrando que são adjuntos adverbiais, né? Adjuntos adverbiais, juntos do verbo, ligados ao verbo. Então, tanto suavemente quanto na cidade, são dois adjuntos adverbiais, são dois termos acessórios ligados, vinculados, né, ao verbo anoitecer. Então, assim, eu ratifico, né, confirmo de cara que suavemente na cidade são adjuntos adverbiais. Pegaram? Porque ambos, né, além de trazerem circunstâncias à minha oração, estão ligados, né, estão juntinhos, né, do meu verbo. E adjunto adverbial, está? É aquele termo que está junto ao verbo. Tranquilo? Show? Agora aqui embaixo, agora observe o que ocorre ao expandirmos mais um pouco a nossa oração. Eu vou colocar mais termos acessórios. Só que nesse caso, eu vou colocar o quê? Os adjuntos adnominais. Se os adjuntos adverbiais aparecem juntos do verbo, os adjuntos adnominais, ó, ad quer dizer junto, não é isso? Advogado, o cara tá junto das leis, né? Vogar é lei. Então, adjunto adnominal. Tá juntinho do substantivo. Então, suavemente anoiteceu na deserta cidade do Planalto. Então, além de colocar ali suavemente na cidade, que são adjuntos adverbiais, eu coloquei o quê, né? Eu coloquei dois termos que vão, né, caracterizar para nós os substantivos. Coloquei dois adjuntos adnominais. Deserta e Planalto, né? Do Planalto, relacionam-se ambos, né? Ambos se relacionam ao substantivo cidade. Tranquilo? Então, assim, ó, se eu for classificar sintaticamente, tanto na deserta quanto no Planalto, né? São dois termos que vão caracterizar o ser, caracterizam o substantivo. E termo acessório que caracteriza o substantivo, né? Vamos chamá-lo de quê, né, meus amores? De adjunto adnominal. Tranquilo? Ó? Repare que eu posso tirar todos eles da oração, uma vez que eles são sempre acessórios. Então, anoiteceu. Eu tirei suavemente, né? E todo o resto. Tranquilo? Na deserta, né? Eu estou caracterizando a cidade, não é qualquer cidade, na deserta cidade. Também do Planalto, né? Não é qualquer cidade, não, é do Planalto. Então, tanto do Planalto quanto deserta estão servindo o quê? Para caracterizar o meu substantivo cidade. Tranquilo? Deserta vai ser adjetivo e do Planalto vai ser para nós, né, a locução adjetiva. Lembrando que, né, sintaticamente funcionarão como adjuntos adnominais, né, as classes adjetivas. Então, adjetivo, quando aparecer juntinho ao substantivo, né, ou uma locução adjetiva também, no caso do Planalto, né? O que é locução, né? Duas palavras com sentido de uma só. Então, do Planalto é o quê? Uma locução adjetiva, uma preposição, mais um substantivo com valor do adjetivo, com valor de caracterizar. Né? Isso não é qualquer cidade, não, é do Planalto. Então, tanto deserta quanto do Planalto são adjuntos adnominais. Perfeito? São classes adjetivas funcionando sintaticamente como adjuntos adnominais. Perfeito? Então, coloquei aqui abaixo, ó. Surgiram termos que se referem ao substantivo cidade, caracterizando-o, delimitando-lhe o sentido. Trata-se de termos acessórios que ligam-se ao nome, então, adjunto adnominal, juntinho do nome, determinando-lhe o sentido, né? São chamados assim por nós, língua portuguesa, de adjuntos adnominais. Oi, meus amores, tranquilo? Então é só olhar. Vai aparecer o juntinho ao nome, adjunto adnominal. Apareceu juntinho ao verbo, adjunto adverbial. Show? Para relembrar isso aqui já. Já falei com vocês isso aqui uma vez já. Uma ou duas vezes, se eu não me engano. Duas vezes, se eu não me engano, desculpa. Foi? Então aqui, ó, por último, analisa a frase abaixo. Fernando Pessoa era português. Nessa oração, o sujeito é determinado e simples, né? Fernando Pessoa. Ainda o predicativo do sujeito, que é o português, relacionando-se ao sujeito, né? Pelo verbo de ligação era. Trata-se, pois, de uma oração com predicado nominal. Lembrando para vocês, nós vimos isso lá atrás, né? O predicado nominal terá sempre como núcleo, né? Como núcleos, o verbo de ligação e o predicativo. Show? Note que
A frase é capaz de comunicar eficiente uma informação. Nada nos impede, no entanto, de enriquecê-la mais um pouco com conteúdo informativo. Veja, Fernando Pessoa, criador de poetas, certo? Era português. Então, coloquei o que ali, amores? Ó, coloquei nosso aposto explicativo. Então, são 3 os termos acessórios. Nós já vimos já o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e agora o aposto, né? A explicação, né? A determinação do substantivo que o antecede. Então, quem é Fernando Pessoa, né? Ele ficou conhecido como o quê? Como criador de poetas. Então, o criador de poetas era português. Se fosse, né, Gregório de Matos e Guerra, o nosso Boca do Inferno, né? Foi o maior representante da poesia barroca no Brasil. Então, o que eu fiz aqui? Estou explicando quem foi Gregório de Matos e Guerra, né? O nosso grande Boca do Inferno. Por que tinha esse nome? Porque ele satirizava, né? Ele zombava, né, das pessoas, do governo baiano, né, através dos seus poemas satíricos. Tranquilo? Foi, então aqui, criador de poetas é para nós o aposto explicativo. Show de bola? Então agora, além do núcleo do sujeito, Fernando Pessoa, há um termo que o explica, que enfatiza o seu núcleo, o criador de poetas. Esse termo para nós, em português, ele é chamado de aposto explicativo. Tranquilo? Reparem que em todos os termos, por serem acessórios, eu posso retirá-los facilmente da oração. Né? Fernando Pessoa era português. Só coloquei ele no meio, né? No meio do sujeito e o verbo, coloquei no meio ali uma explicação. E toda explicação em língua portuguesa tem que colocar, né? Tem que pô-la entre vírgulas. Tranquilo? Show de bola? Então foi aqui, expliquei de forma en passant. Agora eu vou, né, mais a fundo um pouquinho. Mas é rapidinho, só um tempo só, creio eu. Professor, Oi, meu amor. explica posto de novo, por favor. Quem tá falando? Caroline. Caroline, show, minha nega. Claro que eu explico. O aposto, negona, o aposto, eu botei aqui só explicativo, tem vários outros tipos de aposto. O aposto explicativo, que é o mais comum que aparece para nós, ele vai vir sempre entre vírgulas, certo? Explicando o substantivo que o antecede. Ele vai aqui, botei aqui em cima, neguinho, rapidinho, botei aqui em cima. Os termos acessórios vão caracterizar o substantivo, vão determinar o substantivo, vão expressar, né, exprimir circunstância. O aposto, ele determina o substantivo. Então, você fala assim, Caroline, vírgula, a minha aluna do 2º ano, né, do geração 2000, vírgula, pediu-me explicação. Então, aqui, o que eu fiz? Eu, né, expliquei quem é Caroline. Caroline, vírgula, minha aluna do 2º ano de geração 2000, vírgula, né, pediu-me explicação. Pegou, Bizu? Eu coloquei a explicação de quem é a Caroline entre vírgulas. Então, aposto explicativo, né, ele vai vir sempre entre vírgula, determinando o substantivo que o antecede. Pegou, neguinha? Então, Caroline, vírgula, minha aluna do 2º ano do geração 2000, vírgula, pediu uma explicação. Repare, neguinha, Carol, que eu posso tirar facilmente esse termo entre vírgula, que a frase não perde sentido, uma vez que o aposto explicativo também é, né, termo acessório. Então, Caroline pediu uma explicação. Show? Só tirei o quê? Só tirei o aposto, né? Minha aluna do 2º ano de geração 2000. Pegou, neguinha? Fala comigo. Sim, professor, obrigada. Pegou mesmo? Qualquer coisa eu repito várias vezes. Quantas vezes for? Entendi. Obrigada, professor. Vamos lá, então. Continuando. O que eu fiz aqui? Fiz besteira? Não. Estão aí, né? Então, adjunto adverbial. Vou agora, né, aprofundar um pouquinho. É um termo da oração que indica uma circunstância, é um termo acessório, dando ideia de tempo, de lugar, de modo, de causa, finalidade, né? Assim, o adjunto adverbial vai sempre trazer uma circunstância. Show? O que é importante observarmos aí? Que o adjunto adverbial, ele é o advérbio gramaticalmente. Então, o advérbio, sintaticamente, receberá o nome de quê? De adjunto adverbial. E o advérbio, né, vai sempre vir juntinho ao verbo, modificando o sentido de um verbo, do próprio verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, não é isso? Aqui eu botei aqui, O adjunto adverbial é o termo que modifica um sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. É importante que olhemos isso. Então, eles se respeitam muito. Tá vendo aqui, Repare que o muito ali é um termo que vem juntinho, vem junto ao verbo, né? Então já posso falar que o muito ali é um advérbio de intensidade. Sintaticamente, adjunto adverbial, não muda nada. O advérbio, sintaticamente, só vai receber outro nome. Vai ser adjunto adverbial. E a circunstância será a mesma. O muito vai ser o quê? Advérbio de intensidade. Sintaticamente, o muito é o quê? Adjunto adverbial de intensidade. Tranquilo? Eles não só se respeitam, não. Eles se respeitam muito. Então, repare que o muito ali, adjunto adverbial de intensidade, ele modifica o verbo.
ele cumpre a função dele. Botei aqui em cima, ó, o adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, tranquilo? Pode modificar de um adjetivo ou de um outro advérbio. Nesse caso aqui, ó, na primeira frase, né, o muito está o quê? Modificando o sentido de respeitar. Eles não se respeitam, não. Se respeitam muito, né? Eu estou modificando. Não se respeitam apenas, se respeitam muito, bastante, extremamente, tá? Advérbio de intensidade, adjunto adverbial de intensidade. Tranquilo? Mesma coisa apareceu embaixo. Eu continuei usando muito, ó. Seu projeto é muito interessante. Nesse caso, muito, ele veio juntinho de novo ao verbo. Nesse caso, um verbo de ligação, né? Por quê? Tá ligando o predicativo ao sujeito. Interessante, né? Então, o muito vem juntinho ao verbo de ligação, vem juntinho ao verbo, como eu falei, né? Confirmando que é uma adjunta adverbial, vem juntinho ao verbo. E nesse caso aqui, ó, no segundo exemplo, ele vai fazer o quê, ó? Se em cima ele modifica o verbo respeitar, embaixo ele está fazendo o quê? Embaixo ele modifica o interessante, ele modifica o adjetivo, certo? Ó, seu projeto não é só interessante não, filho. Ele é muito interessante. É extremamente interessante, tranquilo? Muito ali, ó, modifica, nesse caso, um adjetivo. Se eu falar, então, que a menina é extremamente linda, extremamente modifica um adjetivo linda. Advérbio de intensidade modificando um adjetivo, tranquilo? Lembrando que extremamente, né, vem juntinho ao verbo, adjunto adverbial, né? Nesse caso traz o quê? A circunstância de intensidade. Então, aquela menina é extremamente linda. Lembrando que o sufixo mente nem sempre para nós vai trazer um advérbio, né? Um adjunto adverbial de modo não. Nesse caso, extremamente, né? Trouxe o que para nós? Um adjunto adverbial de intensidade. Tranquilo? Então, aqui, ó, no segundo exemplo, né, o muito ali, ele modificou o adjetivo interessante. O projeto não é só interessante, não, ele é muito interessante, perfeito? E embaixo, a mesma coisa, ó, o time jogou muito mal. O mal e o muito, né, são dois advérbios, uma vez que todos os dois, né, que ambos se relacionam ao jogar. O time não jogou apenas, jogou o quê? Mal. Jogou muito mal. E nesse caso, muito ali, ó, advérbio de intensidade, adjunto adverbial de intensidade, modificou um outro advérbio, modificou um outro adjunto adverbial, que nesse caso é o de modo, né? O mal com L vai ser sempre para nós advérbio de modo, sintaticamente adjunto adverbial de modo. Pegaram? O time jogou mal não, cara, jogou muito mal, extremamente mal. Show? Então tem ali, ó, dois advérbios, dois adjuntos adverbiais, tanto de intensidade, que é o muito, quanto de modo, que é o mal. Show? Se eu tirar os dois, a frase continua com sentido, o time jogou. Tranquilo? Jogou, jogou. O time jogou. Eu posso retirá-los da oração, que a frase não faz, a frase não muda, né? Por isso que são termos acessórios. Tranquilo? É igual na frase de cima. Seu projeto é muito interessante. Eu posso tirar o muito ali, ó. Seu projeto é interessante. Beleza? Mesma coisa na frase de cima. A primeira frase, eles se respeitam muito. Eu posso tirar o muito, eles se respeitam. Show? Adjunto adverbial é um termo acessório, eu posso retirá-los. Eles vão entrar na oração apenas para quê? Para indicar uma circunstância. Tranquilo? Vamos lá então, ó. Nessas três orações, muito é adjunto adverbial de intensidade. Primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam, que é o núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo do predicado, né? Predicativo do sujeito. Na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Tranquilão? O que eu falei lá, eu só li para vocês. Então, veja aqui, ó, o exemplo abaixo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Os termos de destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Amanhã vai ser o quê, né? É o tempo. Adjunto adverbial de tempo. Show de bola? Lembrando que eu posso tirar da frase, ó, voltarei de bicicleta àquela velha praça. Eu posso tirar todos, na verdade, todos os termos acessórios, todos os adjuntos adverbiais. Show? De bicicleta é um meio, né? O meio indica um meio de transporte. Voltarei de ônibus, de bicicleta. Adjunto adverbial de meio existe sim, é assim que vocês vão classificá-lo. E aquela velha praça, né, indica o quê? Né? Indica o lugar. Se o cara pedisse ali, né, em separado, a função sintática de velha, né, relacionando-se à praça, seria o quê? Né? Seria o adjunto adnominal. Show? Se o cara pedisse de forma separada a função sintática só do adjetivo velho ali, ó, seria o que para nós, sintaticamente, né? Seria um adjunto adnominal. Perfeito? Também um termo acessório. Show, ó. Amanhã eu voltarei de bicicleta àquela praça. Eu posso tirar o velho da frase. Na verdade, por serem todos termos acessórios, eu posso tirar tudo da oração, todos eles, né? Voltarei. Voltarei. Tranquilo? Show? Pegaram o bizu? Alguma dúvida, por favor? Surgiu dúvida, façam igual a Caroline. Né? Abram o microfone e conversem comigo. Até porque, senão, me sinto solitário sem vocês aí. Tranquilo?
Aí botei assim, ó, sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, os termos acima podem ser classificados respectivamente, né? Em adjunto adverbial de tempo, que é o amanhã, de meio, que é o... Essa aqui a gente já viu, né? E o de adverbial de lugar. Tranquilo? Então, ó, adjunto adverbial pode ser expresso por um advérbio, balão caiu longe, né? Caiu longe, indicando lugar, certo? Pode ser expresso também por uma locução adverbial. O balão caiu no mar, indicando um lugar também. Show? Ou pode indicar uma oração toda. Se o balão pegar fogo, avise-me, né? Se o balão pegar fogo, é uma oração subordinada adverbial, né? Condicional. Qual é a condição que eu dei para você me avisar? Não é isso? Se o balão pegar fogo. Isso aqui é uma explicação mais à frente lá. Uma oração subordinada adverbial, né? Condicional. Perfeito? Já viram isso lá no 9º ano, mas vão ver de novo, porque se vocês acabam se esquecendo dessa matéria aí. Oração subordinada adverbial condicional. Por quê, professor? Porque o C ali, ó, o C é uma conjunção condicional, né? Traz a ideia de condição. Qual é a condição que eu dei para vocês me avisarem? Se o balão pegar fogo. Tranquilo? Então, observação, ó, nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa pela adjunta adverbial. Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem a orações sugestivas. Por exemplo, né, entreguei-me calorosamente àquela causa. É difícil precisar se calorosamente é de modo ou de intensidade. Show? Pode ser o modo com que eu me entreguei ou pode indicar a intensidade, né? Então, assim, é difícil muitas vezes expressarmos a circunstância trazida, né, pela adjunta adverbial, expressa, perdão, pela adjunta adverbial. Show? Na verdade, parece ser uma forma de expressar ao mesmo tempo as duas coisas, tanto, né, o modo quanto a intensidade. Por isso é fundamental levar em conta o contexto em que surgem os adjuntos adverbiais. Show, meus amores? Perdão, tocou aqui o telefone, desculpa. Então, assim, a classificação dos adjuntos adverbiais, né? Existe sim o adjunto adverbial de acréscimo. Então, além da tristeza, senti um profundo cansaço. Além da tristeza, essa expressão toda ali, ó, ela traz para nós um adjunto adverbial de acréscimo. Show? A afirmação, sim, realmente irei partir. Sempre que nós formos usar advérbios, né? Advérbios sim e não em resposta, eles vão sempre vir marcados por vírgula. Então, vai partir realmente? Sim, né? E realmente irei partir. Então, esse sim, como resposta, advérbio sim ou não como resposta, vai vir sempre marcado pela vírgula. Tranquilo? Sim, o com certeza, indubitavelmente e outros mais serão para nós o quê? Adjuntos adverbiais de afirmação. Tranquilo, professor? Dar aula amanhã? Indubitavelmente. Show? Sufixo mente, né? Quer dizer, o que quer dizer indubitavelmente? Sem dúvida, né? Com certeza. Então, indubitavelmente, sufixo mente traz para nós o adjunto adverbial de afirmação. Tranquilo? Então, é importante olharmos sempre o contexto oracional. Indubitavelmente, vai ser adjunto adverbial de afirmação. Por quê, professor? Em prefixo de negação, indubitavelmente é o quê? Tem a ver com dúvida, né? Sem dúvida, irei dar aula amanhã. Perfeito? De assunto, ó, falávamos sobre futebol, ou de futebol, ou a respeito de futebol. Então, falávamos de termos acessórios da oração, é para nós nessa frase uma oração, perdão, um adjunto adverbial de assunto. Olha a causa aí, ó, nem com calor o poço secou. Não comentamos nada por descrição, então foi a causa, certo? O menor trabalha por necessidade, é a causa que o faz trabalhar. Toda causa traz uma consequência, perfeito? Causa, né? Por necessidade, consequentemente faz o trabalho. Essa causa o faz trabalhar. Tranquilo? Causa por descrição, não comentamos nada. Então, causa e consequência. Causa e consequência andam juntos. Então, se bater dificuldade na hora de classificar o adjunto adverbial de causa, é só ver se traz também uma circunstância. Qual foi a circunstância, né? Que infelizmente levou o poço a secar. Qual foi a causa, perdão? Que levou o poço a secar, né? O calor. Consequentemente, o poço secou. Show? De companhia também existe. Então, fui ao cinema com a sua prima, né? Viajei com meus familiares. Com quem você saiu? Sempre contigo irei estar. Olha que merda, né? Até a morte. Casamento é assim, então sempre contigo irei estar. Hoje não mais, mas, né? Vamos lá. Companhia já foi concessão. Então, apesar do estado precário do gramado, o jogo foi ótimo. Então, assim, o que nós esperávamos, né? Já que o gramado estava horrível, que não tivéssemos jogo, mas não tivesse jogo, perdão. Mas aconteceu assim mesmo e foi ótimo, uma vez que, né? Então, a concessão traz a ideia, né, contrária, tranquilo, apesar da forte chuva, né, fomos à praia. Então, o que esperávamos, né?
deixa eu ver se bastante, que ficássemos em casa. Então, eu faço o contrário do que esperam de mim. Essa é a ideia de concessão. Tranquilo? Condicionar, ó, sem minha autoridade, você não irá. Só vai sair, a gente escuta muito a vida toda, né? Só vai brincar com os coleguinhas se comer a comida toda. Só vai para a rua mais tarde se fizer a lição de casa. Então, sempre a ideia de condição. Sem erros não há acerto. Não, qual é a condição para termos acerto, né? Os erros. Tranquilo? Então, a ideia de condição é sempre assim. Conformidade, né? Fez tudo conforme o combinado. Segundo, né? Consoante o combinado. Tranquilo? Dúvida, né? Talvez seja melhor irmos mais tarde. Porventura encontraram a solução da crise, né? E quiçá, o quiçá também é um advérbio de dúvida, né? Muito pouco usado, mas muito bonito. Então, quiçá acertemos desta vez. Tem uma música do Revelação que o cara bota lá o quiçá para deixar, né, a música mais bonita. Show? Fim ou finalidade, né? Ela vive para o amor, né? Com que finalidade? Para amor, para amar. Daniel estudou para o exame, né? Com a finalidade de fazer o exame. Trabalhou para o meu trabalho, para o meu sustento. Desculpa. Fim ou finalidade. Viajou a negócio, né? Negócio é o quê? Lembrando que é negócio, tá o quê? Juntinho ao verbo viajar, modificando o seu sentido. Então, bateu a dúvida, cara. Se aquele termo é ou não adjunto adverbial, repare que todos os termos negritados, eles estão o quê? Né? Vinculados, ligando-se ao verbo, cara, juntinho a ele. Ela vive para quê? Para o amor. Adjunto adverbial de finalidade, da fim ou finalidade. Tranquilo? Então, frequência, né? Criaram frequência. Ainda bota com uma afirmação muitas vezes. A gente erra às vezes, mas criaram frequência. Então, sempre aparecia por lá. Pode ser, né, alguns clássicos como tempo, outros de afirmação, e hoje por frequência. Então, sempre aparecia por lá. Sempre assistia às aulas do Fabiano. Então, frequência. Show? Havia reuniões todos os dias, tá? Frequência, adjunto verbal de frequência, né? Um advérbio novo. Instrumento, né? O Rodrigo fez o corte com a faca. O artista, né, criava seus desenhos a lápis, né, o instrumento que ele usou para fazer. Intensidade, o atleta corria bastante, o remédio é muito caro. Limite, né, a menina andava correndo do quarto à sala, limitando, né? Também tem o adjunto verbal de limite, tá? Lembrando que o do quarto à sala tá o quê? Tá vinculado, né? Tá, juntinho à nossa locução verbal, andava correndo. Locução verbal, o andar auxiliar e o correndo no gerúndio. Tranquilo? Lugar, né? Nasci em Porto Alegre, estou em casa, vive nas montanhas, né? Vive onde, né? Nasceu onde? Está onde, né? Viajou para onde? Show? Sempre a pergunta onde aparecendo para nós, trazendo assim os adjuntos verbiais de lugar. Tranquilo? Cadê? Matéria, né? Compunha-se de substâncias estranhas, era feito de aço, então também tem adjunto verbial de matéria. Show? De bola? A pizza é feita de farinha de trigo, né? Matéria. Meio. Fui de avião, né? Fui de carro, fui de bicicleta. É o meio, adjunto verbal de meio. Viajei de trem. Enriqueceram mediante fraude, né? Foi o meio que os levaram a enriquecer. Tranquilo? O modo, né? Foram recrutados a dedo. Show? Fiquem à vontade. Chegou a casa, ficou à vontade. O à vontade é uma locução adverbial feminina que indica modo, tranquilo? Que já vem com acento grave que marca a crase. Esperava tranquilamente o momento decisivo. Tranquilamente, nesse caso aí, é o modo com que eu esperava. Ó, esperava, o tranquilamente está o quê? Está juntinho ao verbo esperar, né, modificando o seu sentido. Não esperava tranquilamente, né? Indica o modo com que eu esperava o momento decisivo. Show? Negação. Não há erros em seu trabalho, não aceitarei a propósito em hipótese alguma, de forma alguma. Show? Também existe o de preço, né, meus amores? Ó, as casas estão sendo vendidas a preços muito altos. Show? Comprei uma calça a R$50. Adjunto verbial de preço. Perfeito? Substituição ou troca. Abandonou suas convicções por privilégios econômicos. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos a seu amigo de infância. Tá onde, nego velho? Perdi agora. Lá embaixo. Tá lá embaixo já? Calma, não cheguei lá ainda, pô. Tá com... Ah, moleque. Foi, então, ó. Substituição ou troca, né? Isso por privilégio econômico. Então, abandonou suas convicções por privilégios econômicos. Show e tempo, né? Isso, ó. O escritório permanece aberto das 8 às 18 horas. É importante ali, ó, lembrar que só correu a crase ali no as, porque tem o das. O das é o quê? Preposição de mais artigo as. Então, se eu tenho preposição mais artigo, eu vou ter a crase também ocorrendo ali. Show?
Beto e Maria se casarão em junho. Quando, né? Me indicou quando. A pergunta quando surgiu, indicou o tempo. Então, ontem à tarde encontrou um velho amigo. Encontrou quando, um velho amigo? Ontem à tarde. Então, assim, tem perguntas específicas, né? Para indicar tempo, a pergunta é o quando. Para indicar lugar, a pergunta é onde. Para indicar o modo, a pergunta é como. Show? Então, assim, tem perguntas para nós acharmos facilmente os adjuntos adverbiais. Perfeito? Então, olha só, faltam apenas 5 minutinhos para não ficar aqui, ficar perdidão. Eu volto daqui a pouquinho com a adjunta de nominal. Vou acabar sem querer, pegando mais um pouquinho de um tempo só, mas rapidinho. Eu acabo no metade do próximo tempo. Tem muita coisa não, tá vendo aqui? Ó, pouquinho. Eita, pô. Mas eu acabo rapidinho com vocês no próximo tempo aqui, ou um pouquinho antes de acabar o próximo tempo, e já pego com vocês outro conteúdo, tá? Parar aqui rapidinho aqui, Janson. Meus amigos aí, ó, eu volto para vocês aqui no adjunto adnominal para fazer essa revisão com vocês. Show de bola? Fechar aqui rapidinho, já volto já. 4 minutinhos e alguma coisa. Daqui a pouco nós voltamos. Acho que é 11h20 nós voltamos, não é isso? Show, já volto já, meus amores.